Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E a nossa convidada do mês de abril é graduada em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é escritora, ativista e deputada estadual. Depois do diagnóstico do filho, passou a atuar no cenário do autismo no Brasil, escrevendo para o blog Lagarta Vira Pulpa, que chegou a se tornar instituto, e mais recentemente também recebeu o diagnóstico de autismo. Com essas credenciais, Andréa Werner é a nossa entrevistada do mês no Espectros. Andréa, antes de tudo, muito obrigado por ter topado o convite para falar sobre várias questões ligadas ou não ao autismo. Falei aqui um pouco sobre o seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é a Andréa Werner? Nossa, Thiago, para começar, obrigada pelo convite, eu tenho um carinho enorme por você, qualquer coisa que você me convidar eu tô topando. Ponto de vista pessoal, eu sou uma pessoa em mudança constante, sabe? Teve uma época que isso até me incomodava, porque eu pensava assim, nossa, eu tenho que pensar de novo sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, porque eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás. E, na verdade, eu acabei descobrindo que isso é o normal, né? A pessoa que não muda é que tem que fazer alguma reflexão. Todas as coisas pelas quais eu passei me trouxeram muitas mudanças, principalmente pessoais e profissionais, e eu sou muito grata a isso e muito grata ao Theo, que foi meu filho que proporcionou tudo isso. Hoje em dia eu tenho uma visão, a Andréa é uma pessoa que tem uma visão muito realista da vida, inclusive da limitação da vida, do fim da vida. Então, assim, eu tento viver cada dia da melhor maneira que eu puder e fazendo a diferença da melhor maneira que eu puder também. Você falou sobre mudanças e eu sei que você já morou em muitos lugares, inclusive, né? Você nasceu em BH, eu sei que você já morou no exterior, agora vive a vida em São Paulo. Como é que é esse seu vínculo com esses lugares onde você viveu? Eu acho que se tem uma coisa constante na minha vida é a inconstância, né, de lugares. Eu tava pensando que a gente perdeu a Lola em dezembro, que era a nossa cachorra, né, que faleceu com 11 anos, estava com câncer, e a Lola, o meu marido costuma falar que a Lola é a única prova que ele tem de que a gente de fato morou em outros 2 países, porque hoje em dia quando a gente olha parece que foi outra vida, sabe? É muito louco isso. A gente se mudou para Londres em 2013, por causa do trabalho do meu marido, e menos de um ano depois ele foi transferido para Estocolmo, na Suécia. Antes disso eu já tinha mudado muito. Eu sou mineira, né? Nasci em BH, mas meu pai trabalhava na CEMIG, então eles transferiam muito ele. Então eu morei em Divinópolis, morei em Governador Valadares, morei em Belo Horizonte. Aí mudei para São Paulo, recém-formada, porque eu passei num trainee. Depois de um tempo eu recebi uma proposta de trabalho no Rio de Janeiro, morei 2 anos no Rio, voltei para São Paulo, me casei. E aí depois fui para Londres, Estocolmo, voltei para o Brasil. Fiquei 8 meses em Belo Horizonte, até o nosso apartamento de São Paulo desocupar, porque ele estava alugado. Voltei para São Paulo e na pandemia mudamos para Vinhedo. Eu sei, é muita coisa. Mas agora eu espero ficar aqui por um bom tempo, até porque a gente achou um lugar que o Theo gostou demais, foi muito bom para a nossa vida pessoal, para a nossa saúde mental. Então eu acho que a gente não pretende sair daqui tão cedo. E por que estudar jornalismo? Cara, que pergunta. Até hoje eu não sei direito, mas eu vou te falar que assim, terminando lá o ensino médio, né, que na época era o 3º ano científico, eu jamais saberei por quê. Tenho que levar isso para minha terapeuta, eu resolvi fazer engenharia civil. Eu não sei se eu queria que meu pai ficasse orgulhoso, porque ele é engenheiro, mas assim, eu odiava matemática e hoje em dia eu chego a pensar que eu até tenho um pouco de descalculia, porque era a matéria que eu tinha mais dificuldade, era matemática. Mas eu resolvi fazer engenharia civil, passei na UFMG, fiz 1 ano, mas assim, eu ficava mais jogando truco do lado de fora da sala do que dentro da sala mesmo, sabe? E aí eu fui pensar que realmente aquilo não fazia o menor sentido para mim, o que eu vou fazer então? E aí me ocorreu o jornalismo, porque primeiro que eu achava a profissão em si muito interessante e desafiadora, segundo porque eu sempre tive muita facilidade com escrever, né? Eu lembro que nas aulas de redação, preparando para o vestibular, a professora dava o tema, e aí eu tenho esse processo, assim, que é muito... Eu fico 5 minutos em pânico. Meu Deus, eu não sei nada. Meu Deus, eu vou morrer, vai dar tudo errado, vou tirar 0. E aí, passados 5 minutos, eu conseguia respirar,
me organizava as ideias na minha cabeça e eu escrevia a redação à caneta, sem rascunho, e saía para o recreio. E aí, as minhas amigas principais lá no terceiro ano ficavam o tempo inteiro, acho que era 2 horas disponíveis. Ficavam até o último segundo, saíam, ficavam muito bravas comigo porque eu tinha feito rápido e eu tirava 90, 100 na redação. E elas ficavam as 2 horas lá e não tiravam o mesmo tanto. Então eu acho que a ideia veio daí, sabe? E acaba que eu gostei do curso, não pela aplicação final em si, porque eu nunca exerci o jornalismo, mas porque as matérias, tinha muitas matérias que são do meu interesse e ficaram ainda mais do meu interesse depois que eu saí do jornalismo, do tipo antropologia, sociologia, eu sempre gostei de história, então eu acho que acabou casando com muita coisa que eu gostava. Mas teve algum motivo de mercado para você não exercer tanto o jornalismo ou as coisas naturalmente aconteceram na sua vida por um rumo diferente? Ah, teve motivo de mercado, sim. Chegou no último ano, eu lembro que eu fazia um estágio na TV PUC, que era tipo um canal a cabo que tinha lá em Belo Horizonte. E eu apresentava um programa na época que chamava Acontece BH, nessa TV a cabo. Mas assim que eu acabasse o curso de jornalismo, eu ia ter que sair, porque era só para estudantes e tudo. E a única coisa que de fato eu gostava no jornalismo, que eu pensava, eu gostaria de trabalhar com isso, era TV. Poxa, eu estava em Belo Horizonte, eu sabia que não era uma questão de ir lá na Globo e deixar meu currículo, né? A gente sabe que as pessoas sempre têm alguém que indica para conseguir esse tipo de trabalho, e eu não tinha quem me indicasse. Então bateu aquela bad, assim, sabe, aquele desamparo, e aí eu lembro que no último semestre, inclusive, eu estava dando aula de inglês, numa escola de inglês, coisas de autista, né? Eu aprendi inglês sozinha, inclusive. E estava dando aula de inglês e eu pensei, bom, minha vida vai ser dar aula de inglês. Aí um dia eu estava andando em casa e eu juro, Thiago, eu chutei um jornal que estava no chão, peguei aquele jornal e estava escrito na lateral do jornal assim, abertas as inscrições para trainee da Jessie Lever. Aí eu olhei aquilo e falei, eu já ouvi esse nome, acho que é coisa de sabonete. E eu ouvi esse negócio de trainee, dizem que é interessante, que é bom. Vou tentar, não custa. E aí eu entrei no computador e fui fazer a minha inscrição. E cada pergunta eu morria de rir, porque era só assim, você já estagiou em grandes corporações, o que você entende do marketing? E eu era estudante de jornalismo, eu tinha trabalhado no jornal da escola e na TV PUC, sabe? E aí tinha lá assim, tem disponibilidade para mudança? Eu marquei morrendo de rir, Thiago, que jamais eu imaginei que eu ia passar. Bom, teve várias etapas, cada etapa que eu passava, eu com a minha super síndrome de impostora, né, que me acompanha desde sempre, como uma mulher autista diagnosticada tardiamente, eu ria, falava assim, nossa, enganei todo mundo enganado que sou eu, e eu passava, chegou na última, eu falei, opa, tive que vir para São Paulo, foi um dia inteiro de dinâmica de grupo aqui, eu saí tão em shutdown, como a gente fala, que eu lembro que eu cheguei em casa em Belo Horizonte, eu deitei na cama com a roupa do corpo e dormi. Não escovei dente, nada. Eu dormi com a roupa que eu tava no corpo. E acordei no dia seguinte com a pessoa do RH me ligando, me contando que eu tinha passado. Então foi tudo por causa de um jornal que eu chutei no chão. É isso. Quem quiser chamar de destino, de Deus, o que quiser, foi isso aí. Hoje em dia é difícil as pessoas encontrarem um jornal pra chutar, né? Mas nesse contexto foi muito bom. Provavelmente elas vão ser impactadas por alguma publicidade no Instagram ou em alguma outra rede social, e é isso, né? Agora, centrando um pouco mais na história do autismo, né? Eu queria te perguntar se antes do Theo você já tinha ouvido falar sobre autismo ou qual referência que você talvez teria sobre autismo antes dele? Eu já tinha ouvido essa palavra, mas eu não sabia bem do que se tratava, eu só sabia que era algo ruim, era assim na minha cabeça, né? E teve aquele filme do Rain Man que todo mundo viu, menos eu. E eu sabia que era alguma coisa de autismo. E era isso. Eu não... Sabe, assim, hoje em dia, pensando, quando eu era criança, teve uma vez que a gente foi almoçar na casa de uns amigos dos meus pais, e eu tenho lembranças, assim, de quando eu tinha 2 anos de idade, sabe? E eu lembro do meu pai ou a minha mãe falando assim, ó, eles têm um filho que tem problema. E a gente ficou lá durante esse tempo almoçando, ou tomando café da tarde, alguma coisa assim, e tinha uma pessoa, que eu não sei se era criança ou adolescente, trancado dentro de um quarto, fazendo barulhos estranhos. Hoje em dia, eu tenho praticamente certeza que aquele menino era autista. Mas não se falava isso naquela época. Não tinha literatura acessível, né, para as pessoas a respeito. Então, meu conhecimento era nulo, mas assim, na minha família tinha casos de esquizofrenia, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Então, assim, alguma noção de questão de transtorno mental eu tinha, mas de autismo eu não tinha, não. Eu sei que você já contou a sua história muitas vezes em muitos lugares,
Mas eu queria saber, dentro da cronologia, em termos de ano, eu gosto de perguntar para as pessoas sobre anos para elas terem ideias também do período. Em que ano que começou a surgir a hipótese de que o Theo era autista? Foi 2010 e foi até interessante porque eu fiz uma viagem a gente matriculou o Theo na escolinha. Ele fazia 2 anos em junho, né? Aí, início do ano, a gente matriculou ele na escolinha. E em maio, eu e o Leandro, a gente viajou como se fosse uma segunda lua de mel. A gente ficou uns 20 dias fora. E o Theo ficou com meus sogros e os meus pais. Meus pais vieram para São Paulo, aí durante a semana meus pais ficavam com ele, fim de semana os meus sogros ficavam com ele. Quando eu olho as fotos dessa viagem, que foi em maio, eu olho para eu e o Leandro sorrindo, assim, tão jovenzinhos, e eu penso, nossa, foi a última viagem que a gente fez achando que a nossa vida era normal, sabe? Porque foi exatamente isso. Assim que a gente chegou, o Leandro foi na escola, e hoje em dia, assim, a gente não fala tanto sobre isso, mas quando eu já conversei com ele, ele falou que ele estava meio preocupado. Ele tinha notado alguma coisa, sabe? Eu não, no meu mundinho, estava tudo normal. E o Leandro foi na escola e a escola entregou um relatório para ele, ali final de maio, falando de várias coisas que o Theo fazia que não estavam de acordo com o que era esperado para a idade. E aí eu estava no trabalho esse dia, o Leandro saiu da escola muito preocupado e me ligou. E eu não dei muita atenção quando ele falou, tô com um relatório grave aqui, porque o Leandro costuma ser dramático, ele sabe que eu falo isso dele, então não tem problema. E aí eu falei, tá, lê aí pra mim. E ele começou a ler as características que elas botaram lá, que o Theo não fazia contato visual, que ele não olhava quando era chamado pelo nome, que ele não seguia instruções verbais, agia como se fosse surdo, estava exatamente assim no relatório. Tinha fixação por objetos que giravam, não interagia com os coleguinhos, com os coleguinhas, apresentava risos fora de contexto. E aí, Tiago, é muito estranho, porque eu sempre digo que aquele foi o momento em que caiu a ficha. Porque eu sabia que o Theo fazia todas essas coisas, mas eu até tenho outras hipóteses, assim. Hoje em dia eu acho que é porque, assim, isso é o comportamento normal das crianças da minha família, sabe? Então, pra mim era normal isso, né? Mas no momento em que alguém colocou isso num relatório, eu virei pro Leandro na hora no telefone e falei assim: elas estão insinuando que ele é autista. Não sei de onde eu tirei isso. Mas ali foi o momento em que a ficha caiu. Tanto que a gente foi na pediatra no mesmo dia, ela negou, falou que não, que ela tinha uma paciente autista que ela ficava balançando, o Theo não fazia isso, e basicamente jogou a culpa em mim. Falou que ele via muito DVD, que ele via muita televisão e que então que isso era falta de estímulo. E aí eu sei que é um momento em que muitos pais preferem aceitar que são péssimos pais e que não estão estimulando direito, do que o filho tem uma condição grave que é pro resto da vida, mas não foi o nosso caso. A gente achou aquela explicação muito mal dada, até porque eu sabia que não era uma questão de falta de estímulo, eu parei de trabalhar até... Eu fui demitida depois da licença maternidade, só voltei a trabalhar quando ele fez 1 ano para ficar com ele. A gente procurou um médico especialista, na época o Google não é o que é hoje, mas já deu para achar, que foi o Dr. Salomão Schwartzman. Naquela época já dava para saber que ele era especialista. E aí a gente levou o Theo lá e na primeira consulta o Dr. Salomão já diagnosticou o Theo. E, assim, o meu mundo acabou, né? Eu falo que foi uma pequena morte aquele dia, porque eu acho que isso é uma experiência muito pessoal para cada pessoa, né? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que fala que quando teve o diagnóstico de autismo do filho, que ela ficou aliviada, porque ela percebia que ele tinha várias coisas diferentes, estranhas, e ela achava que ele ia ter uma doença dessas degenerativa que ele ia morrer. Então, na hora que ela ficou sabendo que era autismo, ela ficou aliviada. No meu caso, eu sempre, desde pequena, eu idealizava a maternidade. O meu sonho era ser mãe, o meu sonho era ter filho. Eu falava que eu ia ter 6 filhos, sabe? Tanto que a gente casou e já engravidou, era o sonho do Leandro também. Então foi um filho muito desejado, muito esperado e muito idealizado. Aí é o lado ruim, né? E nunca passou pela minha cabeça que ele teria nada de diferente. Olha que coisa, né? Hoje em dia eu olho isso, eu falo, eu sou diferente, meu marido é diferente, como que meu filho não ia ser diferente, né? Mas naquela época foi um baque danado, e eu lembro que eu perguntei pro médico, ele vai falar? Ele vai ser independente? Aí o médico só falava, não sei, não sei, eu não tenho como te garantir. E isso é muito doloroso, né? Porque a gente quer ter alguma segurança na vida, isso é do ser humano. A gente quer ter alguma previsibilidade, quem é autista mais ainda. E quando o cara te fala que ele não pode te garantir nada, você sai dali só com um monte de pergunta, né? Então foi assim, foi um momento extremamente doloroso mesmo, de olhar para o meu filho e não reconhecer, de pensar, eu achava que eu sabia tudo, agora eu não sei nada. Enfim, só quem passou por isso sabe dizer, assim, como que acaba com a cabeça da gente. A gente fica com a cabeça bem bagunçada, sabe?
Aqui no Espectros, esse assunto de como lidar com o diagnóstico do autismo acaba sendo muito recorrente na fala dos entrevistados. E eu sei que você já abordou muito essa discussão, inclusive sobre aquela discussão do luto, né, de uma forma geral. E as pessoas têm posicionamentos distintos em relação a isso. Tem pessoas que falam assim, olha, foi muito difícil naquele momento, mas depois eu reinterpretei minha vida e segui. Tem gente que fala, não, mas é um processo cíclico. Você disse no começo da nossa conversa que você está em constante mudança, né? E que a sua vida também passou por muitas situações. Como é que você encara essa questão do diagnóstico? Você teve várias fases também com o TEL ou você teve um momento que você saiu totalmente do luto e essa sensação nunca mais voltou? Tiago, eu tive várias fases, inclusive a fase da enganação, né? Porque o médico falou pra gente que o Theo era autista leve. Porque o Theo tinha alguma fala quando ele foi diagnosticado. Não era funcional, mas ele cantava vários pedaços de músicas, né? Então o médico falou: não, ele é afetuoso e ele tem alguma fala, ele não é um autista clássico, que é como se falava na época. E eu me agarrei nisso com todas as forças para superar o luto inicial, né? Então eu falava, inclusive se você pega os textos iniciais do Lagarta, eu falo lá, meu filho é autista leve, o caso do meu filho não é grave. E eu falava isso muito. E eu via vídeos de autistas conversando no YouTube, eu falava lá, ó, o Theo vai ficar assim. Aí quando chegou, e nisso o Lagarta começou, né? Tanto que eu tô falando, eu tenho alguma vergonha de alguns textos iniciais do Lagarta, porque eu falava assim como se o Theo fosse autista leve, como se isso fosse vantagem, né? Hoje em dia eu vejo claramente que ninguém é mais ou menos pelo que consegue ou não consegue fazer, mas enfim, o capacitismo é uma coisa muito estrutural também. Quando o Theo chegou ali para 5, 6 anos, aí caiu a minha ficha. Porque aí as dificuldades dele, comparados com os colegas da mesma idade, ficam muito evidentes, muito visíveis. Ele ainda não falava, inclusive ele tinha perdido toda a fala que ele tinha, nem cantava mais. E estava com um atraso gritante frente aos colegas da escola. Aí eu tive essa segunda fase que eu chamei de segundo luto, que foi assim a conversa mais dura que eu já tive comigo mesma. Quase como se eu estivesse olhando no espelho, sabe? E falando comigo assim, o seu filho é um autista grave, vamos dizer assim, é como se falava na época, né? Autista severo. O seu filho provavelmente não vai falar. O seu filho não vai ser independente. O seu filho vai precisar de você até o seu último dia de vida. E você vai se preocupar sempre com quem vai cuidar dele depois que você morrer. Foi essa conversa dura. E dentro dessa conversa dura, a coisa que é uma característica muito minha, que é de pragmatismo mesmo, é assim, é isso. A sua vida é isso. O seu filho é assim. O que você vai fazer? Você vai ficar encostada chorando e lamentando o resto da sua vida? Ou você vai tentar ajudar ele da forma que você puder e tentar fazer a vida de vocês a melhor possível dentro deste cenário? E eu optei pelo segundo cenário. E eu vou te falar que eu nunca mais chorei. Chorei no sentido assim de, ai, o meu filho é autista, o meu filho não fala, o meu filho não faz isso, o meu filho não faz... Ai, por causa disso eu nunca mais chorei. Eu chorei quando ele passou por situação de preconceito, chorei por outras coisas. Mas não porque o meu filho é autista, sabe? Eu posso te dizer que hoje em dia eu sou uma pessoa que aceitei completamente o Theo e sou extremamente grata ao Theo, porque se não fosse ele, eu não teria descoberto quem eu sou, na verdade, né? Pra começar. Você vem de uma época pré-Leibniziana, ou seja, é uma outra comunidade do autismo. Nós estamos falando aí de uma distância de uns 15 anos, né? E à medida que a gente vai se afastando de certos períodos, as pessoas vão perdendo a noção de como eram as coisas, como era a vida. E eu queria te perguntar, como é que era a comunidade do autismo nessa época, quando você começou? Não tinha uma comunidade, né, Tiago? Eu lembro que quando eu cheguei em casa com o diagnóstico do Theo, eu fui digitar autismo no Google e a única coisa que eu achei foi uma lista do Yahoo Groups, finado Yahoo Groups, que era Asperger, autismo, @yahoogroups.com, alguma coisa assim. E naquela época era essa classificação que se usava, era Asperger e o resto era autismo clássico, tinha outras coisas ali. E o médico já tinha falado para mim que o Theo não era Asperger, porque o Theo teve atraso de fala, mas que talvez o Theo fosse o tal do TDSOI, transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação, que é aquele que, assim, é o autismo leve do autismo leve, vamos dizer assim, né? Mas aí a única coisa que eu achei foi essa lista Asperger. Eu falei, alguma coisa de parecido tem, eu vou entrar aí. Aí eu entrei. E lá eu conheci pessoas com quem eu tenho contato até hoje.
Inclusive a Aide, eu conheci a Marie, que é uma mãe que hoje em dia mora no exterior, que me ensinou demais, tinha 2 filhos autistas. A Marie apareceu aqui no Spectros alguns meses atrás. Sim, a Marie foi a primeira, inclusive, que teve coragem de me falar quando o Theo tinha 3 anos que o Theo não era autista leve, não. Mas eu ignorei, totalmente, quando ela falou comigo. Ela que me mostrou que o Theo tinha hipotonia nas pernas, ela me falou coisa que médico nenhum nunca falou. Ela me ensinou sobre as questões sensoriais, eu aprendi demais com a Marie. Mas tinha aquele grupo. Enfim, era o que tinha. Porque o Facebook ainda estava surgindo, a gente estava naquela transição do Orkut para o Facebook, não tinha comunidade, não tinha grupo, não tinha nada disso. Aí quando eu comecei o Lagarta, as mães me acharam muito rápido, porque o Google entendeu rapidamente que tinha um lugar ali específico para falar de autismo e maternidade atípica. Então, o volume de mensagens que eu recebia era brutal. Parece que o Google direcionava todo mundo pro Lagarta, né, depois que apareceu. E aí é que eu comecei a perceber como que não tinha uma comunidade, não tinha um lugar onde as pessoas pudessem compartilhar conhecimento, assim, de uma forma mais estruturada e com mais acesso para todo mundo. Porque o grupo lá do Asperger era um grupo fechado. Aí eu comecei a fazer isso, assim, tudo que eu aprendia com o terapeuta do TEL, com outras mães do grupo, ou com o médico, eu colocava no blog, aí depois veio o canal do YouTube, aí eu gravava um vídeo. E eu comecei a fazer isso porque eu percebi que as pessoas não tinham acesso a médico, não tinham acesso a terapeuta e não tinham acesso à informação. Então a minha ideia era justamente disseminar informação num cenário em que não tinha isso de forma estruturada na internet ainda. E aí, depois disso, do surgimento dos blogs ali, é claro que um pouco mais tardiamente, talvez, em relação à lógica da internet, quando o Facebook veio, engrenou, né? Eu lembro que o seu blog também tinha muita atração nas redes, assim. Eu fiz a página no Facebook, que cresceu muito rápido, e eu sempre me espantava muito, sabe? Pensando aqui na síndrome da impostora, eu pensava, nossa, gente, o que é que eu escrevo de tão interessante assim que essas pessoas estão me seguindo e ficam fazendo contato comigo? E era uma coisa muito artesanal mesmo, né? As mães entravam muito em contato, desesperadas por N motivos, e eu dava o meu telefone pessoal, sabe? Chegou uma época que começou a ficar inviável, porque era assim, domingo na hora do almoço e tinha mãe desesperada no meu telefone, querendo falar. Meu marido falou, você precisa botar um limite, porque não, né, tá afetando a vida em família já. Mas eu não sabia muito negar ajuda, justamente porque foi naquela época que eu criei essa consciência de que eu era uma pessoa privilegiada, assim, que eu tinha plano de saúde, que eu tinha acesso a médico particular e que a maioria absoluta da população não tinha. Então eu fiquei muitos e muitos anos ouvindo e muitas vezes, quando eu não conseguia nem orientar, era acolhendo, era falando, eu tô aqui, olha aí meu abraço virtual pra você, você não tá sozinha. Foram anos e anos e anos e anos ouvindo as mais variadas histórias aí de milhares de mães, eu posso falar que são milhares de mães. E em que momento, na verdade, né, se teve algum momento que você percebeu assim, olha, eu preciso me dedicar exclusivamente àquilo que hoje a gente chama de comunidade do autismo? Teve um momento assim? Não teve momento. Mas assim, a importância do Lagarta ficou muito clara para mim já em 2012, que ele estava começando quando veio a sanção da lei berenice-piana com vetos da época que era presidente Dilma. E aí teve um movimento para tentar derrubar os vetos e uma entidade me procurou para que a deputada responsável na época não fizesse essa articulação de derrubar os vetos. E aí eu fiz um protesto na página do Facebook do Lagarta. Eu pedi para as pessoas mandarem fotos para mim falando, fulana não me representa, eu sou pró-inclusão, coisa assim. Porque basicamente os vetos, eles davam uma margem muito grande para diretor de escola recusar a matrícula de criança autista, tá? Eu tô super resumindo a história. E esse álbum ficou muito cheio, muito rápido, e aí essa deputada chamou a gente para conversar, eu e outros ativistas, e falou que não ia tentar derrubar os vetos. Então foi a primeira manifestação política até que eu fiz, né? Logo no início do Lagarta. Depois, isso foi em 2012. 2013 eu mudei para Londres e eu fiz o primeiro post treta, assim. Mas imagina um post treta, Thiago. Vacinas não causam autismo. E isso, assim, naquela época, eu posso dizer, assim, que mais ou menos 50% da comunidade, segundo estimativas da minha cabeça, Data Andrea, eram muito ligadas naquele protocolo biomédico, que era justamente o protocolo que falava que autismo é intoxicação por vacinas, por metais pesados, por antibióticos, então tinha que fazer quelação para tirar os metais pesados, vários protocolos para desintoxicar o antibiótico, enfim, tinha que fazer a dieta. E aí, na época, eu já estava muito amiga da doutora Raquel Del Monte, a gente ficou muito amiga virtual,
E ela começou a me passar todas as referências científicas contra os argumentos que eles usavam. Ah, mas aquele negócio mercúrio na vacina. As vacinas não têm mais mercúrio, piriri pororó, aqui estão os estudos. Ah, mas o problema é o alumínio que tem na vacina. A quantidade de alumínio que tem na vacina é menor do que se você comer um peixe, XPTO. E eu fiz um post muito bem embasado. Mas assim, o que eu recebi de hate por causa desse post. Eu falo que teve 2 momentos em que eu ganhei grupos de haters que até hoje são meus haters. Primeiro foi quando eu fiz essa mobilização contra a derrubada dos vetos. E segundo foi quando veio esse post do vacinas não causam autismo, que eu fiquei conhecida como a radical que não aceita que existem outras abordagens e etc, etc. E tem gente que me odeia até hoje por causa desse post. Tem uma médica muito famosa aí dessa medicina alternativa, que ela me bloqueou sem eu nunca ter nem feito contato com ela, pra você ter noção. Eu percebia que tudo que eu escrevia tinha muito impacto. Muito impacto. Eu via as pessoas compartilhando, as pessoas comentando. Aí no Facebook eu ia descobrir gente falando mal. Eu comecei a perceber essa coisa de como que as coisas estavam viralizando. E essa questão de se envolver em tretas, digamos assim, né? Sempre tem um terreno fértil na comunidade do autismo e na segunda metade da década de 2010, você esteve bastante envolvida na campanha Fora MMS. Eu até tive a oportunidade de conversar contigo anos atrás, em 2019, sobre essa campanha. Você apareceu na TV, porque envolve tanto vendas de produtos, grupos clandestinos, famílias envergonhadas, além de tudo, uma editora que vende livros e dissemina isso para todos os lugares. Eu queria te perguntar sobre um overview mesmo sobre essa campanha Fora MMS e em que ponto ainda essa discussão do MMS reverbera hoje, em 2025. Cara, foi uma coisa que custou muito pra minha saúde mental, porque na época eu e algumas amigas a gente fez perfil falso para se infiltrar nos grupos de MMS. E a gente conseguiu traçar direitinho qual era o modus operandi deles. Tinha um cara com um nome espanhol que veio para o Brasil e ele entrou nesses grupos de mães de autistas. E aí toda vez que alguma mãe de autista falava, ai, o meu filho tá se machucando, ele bate a cabeça na parede, ele me bate, eu não aguento mais, aí esse cara aparecia e falava, nossa, o meu filho era assim, e aí eu usei esse negócio assim assado, e o meu filho praticamente tá fora do espectro, quem quiser saber mais me segue ou entra nesse grupo aqui. Foi assim que eles começaram a fazer captação de mães, sabe, de uma forma muito desonesta. E aí eu entrei nesses grupos e aquilo foi muito insalubre para minha saúde mental, porque as pessoas postavam foto de fralda de menino de 2, 3 anos autista com sangue, falando, olha, eu dei hoje, saiu isso, e uns pedaços de umas coisas, e aí os defensores do MMS falavam, ah, isso aí são os vermes saindo. E aí quando eu mostrava para a médica, eles falavam, não, isso aí é o revestimento intestinal da criança que está descamando e está sangrando, por isso que está saindo isso aí não é verme. Então aquilo me fez um mal danado e eu comecei a perceber e ler sobre seita, né, a pessoa autista que hiperfoca, e eu vi que tinha um funcionamento muito parecido com seita, que era para que eles pudessem ter essas pessoas totalmente dedicadas e acreditando que aquilo funcionava, eles tinham que afastar as pessoas de quem poderia esclarecê-las, né, que é o que seita faz, isola a galera no meio do mato, separa da família. Eles falavam, olha, todos os médicos são comprados pela indústria farmacêutica e só querem te vender remédio tradicional, porque a indústria farmacêutica vai quebrar se o MMS começar a ser vendido, então não acredite nos médicos, não acredite em profissional da saúde. E quando dá errado, que é uma coisa que acontecia com bastante frequência, criança com perfuração intestinal, criança tendo que correr para o hospital, a culpa é sempre da mãe ou do pai que fez. Mas você tem certeza? Você deu muito líquido para ele? Você usou a dose certinha? Porque, olha, a gente não se responsabiliza, porque com certeza se deu errado é porque foi feito errado. E eu vejo isso com todas as panaceias que curam coisas que hoje em dia se vende na internet, né? E o problema disso é que, quando eu participei do Fantástico, por exemplo, foi muito difícil conseguir personagens porque as pessoas têm muito medo. Uma das mães, que inclusive chegou a entrar no carro para ir gravar com eles, mas depois desistiu e voltou para casa e gravou só pelo telefone, ela tinha 2 meninos, um era autista, e nesse menino autista ela fez o protocolo tudo, e o menino começou a passar mal, teve que correr com o menino para o hospital, porque o menino estava tendo, quando começa a destruir as hemácias, eu esqueci o nome, mas ela estava com medo do ex-marido tentar pegar a guarda dos meninos. Então, assim, ninguém que fez isso e deu errado, que deu muito ruim,
vai querer aparecer. Eu fiquei sabendo no meu inbox, uma pessoa me mandou uma notícia de que uma criança que era atendida, não sei se na AMA de Ribeirão, na APAE de Ribeirão, morreu por causa disso. Mas ninguém fala, os pais não aparecem, porque tem medo, além da culpa, eles têm medo de serem responsabilizados criminalmente. Né? Então, acho que quem defendia isso falava, mas cadê o povo falando que o filho morreu, que o filho passou mal? Sim, realmente era muito difícil achar essas pessoas, porque as pessoas estavam morrendo de medo dentro de casa. Né? Então, acho que isso foi a parte mais difícil. A gente conseguiu que fosse proibido de vender no Mercado Livre, a Anvisa lançou uma nota e começou a controlar mais a venda desses produtos. Muitos grupos foram banidos, mas a gente sabe que essas pessoas ainda dão o seu jeito, né? Elas ainda dão um jeito de fazer. Hoje em dia tem Telegram, tem outros jeitos de fazer os grupos, e elas continuam vendendo esse negócio e fazendo uso desse negócio. De vez em quando ele ressurge. É que, querendo ou não, isso mexe com o desespero das famílias, né? Com aquela ideia que já está ocorrendo há muitas décadas de que o autismo pode ser causado por um agente externo. E parece que o charlatanismo ele assume diferentes formas, né? Mas ele tem características em comum nas diferentes gerações do autismo. Eu não sei qual a sua percepção sobre isso. Sim, é sempre muito baseado, primeiro no capacitismo que a maioria dos pais tem, né? Porque é uma coisa natural, de achar que a deficiência pode ser extirpada, pode ser curada. Segundo, na falta de letramento científico, que eu acho que é um enorme problema nesse país. Quando você vê médicos no Instagram falando que filtro solar causa câncer, porque tem um estudo, e aí você fala, que estudo? Aí a pessoa fala, vai no Google Academics. Aí você já vê o tamanho do buraco. Né? Pessoas profissionais da saúde que não conhecem pirâmide de evidência. Então, isso, com o capacitismo, juntando com o desamparo do Estado, porque as pessoas não recebem intervenção precoce, intensiva para os filhos do jeito que eles precisam, leva a acreditar nesse tipo de coisa. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Você, a partir de um certo momento, começou a ser cotada como uma figura política. Eu lembro de você já ter dito em outras ocasiões que você chegou a ser procurada por partidos políticos os quais você não se identificava. No final das contas, você teve 2 candidaturas, né? Você disputou 2 eleições até conseguir ser eleitas pelo PSOL. Depois você foi para o PSB e foi eleita recentemente. E é claro que a construção de uma carreira política é um processo, mas a impressão que eu tenho é que esse processo teve um ponto muito importante, que foi a luta contra o rol taxativo, que parece que foi o que faltava para projetar sua candidatura para fora da bolha do autismo. Você concorda, discorda dessa afirmação? Como é que você vê o que foi o diferencial para você finalmente conseguir? Eu acho que sim, o rol taxativo teve um papel muito importante, mas eu acho que a minha mudança de partido também teve um papel importante. Porque o PSOL, querendo ou não, é um partido que polariza demais. Então, quando você vai, por exemplo, para o interior de São Paulo, que é extremamente conservador, tinha gente que podia ser pai de autista, mãe de autista, mas se visse que era PSOL, nem cogitava, sabe? O PSB é um partido de centro-esquerda que é mais neutro. As pessoas não têm assim, mas eu tenho uma rejeição pelo PSB. Não, as pessoas nem sabem, né? E agora, então, que o Alckmin veio pro PSB, então dá essa cara mais de centro até pro partido, né? Então eu acho que isso também foi importante. Teve gente que falou pra mim que quando fez campanha pra mim em 2018 eu tava no PSOL, foi muito mais difícil do que em 2022 com o PSB. Mas o rol taxativo realmente, vamos dizer assim, a gente causou bem causado ali em Brasília, né? A gente conseguiu, na época eu já tinha muita relevância no Twitter, então eu consegui mobilizar muita gente famosa para subir hashtag. A Paola Oliveira, a Juliette, né, que foi o dia que a gente colocou em primeiro lugar a hashtag do rol taxativo mata. E querendo ou não, os políticos lá em Brasília ficavam de olho nesse tipo de coisa, e era ano de eleição, então
para eles pesava muito ter gente falando esse tipo de coisa contra eles, né, se eles fossem contra isso na internet. Mas sim, foi uma coisa que eu não tenho dúvidas de que projetou demais, até porque no meio do processo lá rolou o que eu interpreto como uma tentativa de acordão, né? Porque eles sabiam que a maioria das mães que estavam ali eram mães de autistas, e no meio do processo de fazer o projeto de lei para derrubar o rol taxativo, a ANS apareceu com uma proposta de terapias ilimitadas para autistas. E na hora eu já gravei um vídeo e falei, gente, isso não é só sobre autismo, eles estão fazendo isso para nos desmobilizar, porque eles sabem que a maior parte aqui é de autista, mas a gente está falando de doença rara, a gente está falando de câncer, a gente está falando de um monte de condições que vão continuar sendo afetadas independente dessa decisão da ANS, das terapias ilimitadas para autismo, né? Então eu acho que a gente conseguiu falar com muita gente fora da bolha do autismo, sim, naquela época. E como foi o processo, considerando desde o momento que você estava ali na apuração e descobriu que foi eleita, até o momento de empossar, qual foi a mudança da sua vida, assim, um panorama? Quais são as suas memórias mais interessantes sobre isso? É engraçado, eu acho que a gente sente quando a gente vai ser eleito e quando a gente não vai, sabe? Em 2018 e 2022, eu senti que eu não ia ser eleita. Apesar de que 2018 foi a primeira tentativa, então eu não senti era nada, né? Eu não tinha a menor noção de nada. Mas 2022, na última hora, eu percebi que não ia rolar, sabe? 2020, não? 2020, desculpa. Mas 2022, mais pro final, eu comecei a sentir que tava rolando, sabe? Pelo que eu lia no Twitter, as pessoas me mencionando e tudo, eu tava sentindo que ia dar. Mas mesmo assim, eu sou aquela pessoa muito pé no chão que prefere até ser meio pessimista para não se decepcionar depois. Então, na hora que uma pessoa da liderança do partido ligou e falou: parabéns, você tá eleito, eu falei: não tô não, porque não acabou a apuração ainda. Não, mas 90 e tantos por cento, o UOL já deu que. Não, vamos esperar. Vamos... Eu sou dessas, né? Mas na hora que eu vi que tinha sido, e que tinha sido com uma votação expressiva, é um alívio tão grande, porque, Tiago, só quem passa por isso sabe o tanto que é difícil a gente se eleger sem a gente ser de família de político, né? Porque o que mais tem ali é esposa de prefeito, filha de gente que já foi deputado e tudo. Sem a gente ter o poder econômico na mão, ser milionário, ter uma indústria, né? E eu não tinha nada disso, eu tinha simplesmente a causa, o trabalho que eu já fazia há mais de 10 anos, acolhendo pessoas, informando, sendo uma ativista. Dessa vez o partido me deu mais dinheiro do que o pessoal tinha dado das outras vezes, mas também se você olhar perto do que os outros candidatos gastaram, não era tanta coisa assim. O vice-presidente Alckmin, ele falou pra mim esses dias que eu encontrei com ele, ele falou assim, olha, quem tem voto, independente de dinheiro. É óbvio que se tiver dinheiro vai fazer mais voto, mas quem não tem voto, você pode dar milhões na mão que não vai ser eleito, entendeu? E por um lado eu acho que ele tem razão, eu acho que o que me elegeu no final das contas foi uma conjuntura, mas o que mais pesa foi o trabalho consistente que eu já exercia há mais de 10 anos, né? Que as pessoas conheciam. Isso é uma coisa que ninguém pode tirar de mim. Andréa, a comunidade do autismo é muito dividida e conflituosa sobre uma série de temas, como educação, intervenções e etc. E é muito fácil desagradar um grupo ou setor específico da comunidade, por exemplo, o tema do Parecer 50, que você se posicionou ano passado, e inclusive aqui no Espectro esteve entrevistado te criticando, né? Então eu queria te perguntar, qual é a sua estratégia agora enquanto parlamentar de lidar com essa divisão da comunidade do autismo? Tiago, eu sigo o que eu acredito que é certo e eu tento não olhar mais o resto, porque me trouxe muito prejuízo para a saúde mental ano passado. Ano passado não foi um ano fácil, teve toda essa questão do Parecer 50, teve uma questão de um decreto que o governador Tarcísio lançou em São Paulo e que eu apoiei e eu fui massacrada por causa disso. Eu perdi uma grande amiga, que era a Liliane. Eu perdi a minha cachorra de 11 anos. Então, assim, foi um ano muito difícil para mim, psicologicamente falando. E o que eu venho aprendendo com terapia é não olhar. É assim, eu tenho a minha cabeça tranquila, eu encosto no travesseiro e durmo tranquila à noite, porque a minha consciência está tranquila. Então, eu sigo o que eu acredito e eu vou ignorar o que estão falando por aí, porque se as pessoas soubessem só debater ideias, olha, eu sou contra o Parecer 50 porque é ABC. Aí eu falo, não, eu sou a favor porque tal, tal, tal. Mas o que aconteceu no ano passado foi de uma desonestidade que eu nunca tinha visto na comunidade. Nem na época que a gente debatia vacina.
Porque as pessoas pararam de debater o assunto e começaram a debater pessoas. Então, se eu estava defendendo o parecer 50, é porque eu estava ganhando dinheiro de clínica. Se eu estava defendendo o decreto do Tarcísio que liberou a T dentro da sala de aula, é porque eu era da bancada do ABA, da bancada das clínicas. Eu fui literalmente difamada ano passado. E eu não estava acostumada com isso. Por mais hate que eu tenha recebido nos outros movimentos, nas outras vezes, na Lei Berenice Piana, na época da vacina, era uma coisa muito mais light do que isso que aconteceu ano passado. Então eu, de fato, e por eu ter passado por outras coisas ano passado, eu, de fato, fiquei muito mexida e eu decidi, inclusive, acionar a justiça nos casos de calúnia, de difamação, porque eu acho que eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho marido, ninguém precisa ficar lendo mentiras grosseiras a meu respeito na internet, não, né? Então, o que me dói é isso, porque o que eu acredito que é certo é baseado no que eu leio sobre ciência, né? E também na vivência que eu tenho como mãe de um autista nível 3 de suporte. E muitas vezes eu estou discutindo com pessoas que estão falando de educação inclusiva, mas nunca pisaram numa escola, nunca deram aula para uma turma com 35 alunos, sendo que 4, 5 são autistas, e muito menos têm um autista nível 3 de suporte em casa. Então eles não têm ideia do que acontece na escola atualmente, nesse cenário que a gente está. O meu filho não só é um autista nível 3 não oralizado com deficiência intelectual, mas ele está matriculado na escola pública. A gente tem um esquema no gabinete de acolhimento que a gente reúne denúncias e a gente vai investigar. Eu estou em escola toda semana, visito escola toda semana. Então, assim, eu parto de um lugar de muito conhecimento e vivência para discutir com gente que fica falando de política pública no ar-condicionado e não vive isso. E ainda por cima, na hora de discutir, sai das ideias e vai para atacar a pessoa. Né? Então, eu acho que a gente alcançou na comunidade no ano passado um nível de desonestidade pessoal e intelectual que eu nunca tinha experienciado. E isso me chacoalhou bastante. Mas é aquilo, né? A gente trata, a gente faz terapia, e hoje em dia a decisão que eu tomo eu brinco que sempre tem motoboy de treta, né? Que vai no seu inbox e fala: Andréia, fulano está falando mal de você no post. É mesmo? Não quero saber. Não vou lá ver. Não vou engajar. Não vou responder. Não vou pedir ninguém para ir lá responder. Deixa a pessoa lá, sem engajamento, falando besteira. E se estiver me difamando, aí vai receber um documentozinho em casa. Né? Críticas são sempre aceitas. Eu sou uma pessoa política. Eu sou uma pessoa que tem teto de vidro. Eu sou uma pessoa que vai ter que ser criticada o resto da vida. Mas desonestidade, difamação, aí a gente lida de uma outra forma. E em relação ao mandato em si e a criação de conteúdo, você como jornalista, como alguém que atuou por muito tempo em blog, fazendo divulgação de temas sobre autismo, há uma clara mudança dos algoritmos, das redes sociais, da lógica, né? Como é que, do ponto de vista da comunicação, você e o seu gabinete entendem a divulgação das questões, né? Eu sei que vocês ali têm o resumo da semana, outras coisas. O que você vê, assim, que são as dificuldades em relação a isso? Eu acho que a gente tem que, e isso é uma coisa que eu falei para o meu gabinete, para a minha comunicação, que é assim, a gente precisa aceitar o fato de que eu nunca vou ser uma política como as outras. Que eu vim de um histórico muito diferente e que eu continuo sendo uma mãe de autista que está na escola pública e acolhendo mães que estão em situação de dificuldade. Então a gente não pode querer que a minha comunicação vire uma comunicação de político tradicional. Então eu cresci, eu fiquei conhecida por causa da minha história e da minha vivência, mostrando quando a gente morava fora do país o Theo abraçado com a Lola no quintal. Então eu não vou parar de fazer isso agora. Então de vez em quando, fim de semana, eu faço caixinha, eu posto foto dos cachorros, eu posto vídeo do Theo, eu respondo coisas pessoais. Porque senão as pessoas não vão me reconhecer mais. Do nada, quem que é essa pessoa que agora só fala de política, só fala de coisa política, só faz esses vídeos oficiais com essa cara maquiada? Então não dá, assim. Então de vez em quando eu tenho feito umas aparições espontâneas para falar de amenidades. Porque essa sou eu. Não dá pra gente romper e falar, não, mas você não pode falar disso, você não pode mostrar o cachorro no seu Instagram pessoal, porque posso sim, porque é assim que as pessoas me conhecem e eu não vou deixar de ser essa pessoa, né? Então a gente tem que fazer
uma mistura, assim, de conteúdos que a gente acha que são importantes passar porque são, que mostram do mandato e tudo, mas falando também da causa e tentando sempre ampliar, por mais que, assim, a causa autista é a que mais tem a treta, plano de saúde, a escola, aquela coisa toda, mas tem muitas outras coisas acontecendo, né? Eu participei de um seminário sobre doenças raras esses dias, que inclusive eu fiz um projeto de lei a respeito, doenças raras, doenças crônicas graves, para ter acompanhamento. Eu tenho um projeto de lei sobre hemofilia, sobre várias condições que você imaginar, porque a gente recebe as pessoas no gabinete, a gente ouve as demandas, a gente verifica se já tem alguma coisa feita a respeito, se não tem, a gente faz. Né? Então, e vai comunicando na medida do possível, porque eu já estou com mais de 100 projetos de lei protocolados, como é que eu falo disso tudo, né? Então a gente está tentando organizar a bagunça um pouquinho, mas o que mais me deixa feliz, Thiago, é o processo de politização que está acontecendo com as pessoas, com a minha eleição, as pessoas que são ligadas à causa, porque eu leio muito assim nos meus comentários. Você é o único voto que valeu a pena. Eu fiz a minha família inteira votar em você e não me arrependo. Eu anulei todos os outros votos, mas eu votei em você e não me arrependo. Nossa, o voto que mais me orgulha. Eu leio isso todo dia. E isso não é importante por causa do ego. Nossa, como eu sou demais que as pessoas. É sobre a pessoa entender, é eu perceber que a pessoa está entendendo que o voto dela pode fazer diferença. E isso é o mais importante. Eu sempre falo que a politização que aconteceu no nosso país nos últimos anos foi uma politização ruim, que é uma politização de time de futebol, de fla-flu, de ou eu gosto de um ou eu gosto do outro. Se você é um, você não é o outro. E para nossa causa, principalmente, a gente precisa ter diálogo com todo o espectro político, porque senão eu não passo um projeto de lei. Né? E acho que isso eu tenho conseguido passar para as pessoas, que por mais que eu tenha a minha ideologia política, eu estou de um lado do espectro político, se eu tiver que criticar, eu vou criticar, mesmo que esteja do meu lado do espectro político. Se eu tiver que elogiar, igual eu fiz com o Tarcísio, eu vou elogiar. Então, assim, esses dias mesmo foi interessante porque eu fiz uma crítica no Twitter a uma fala do presidente Lula que eu considerei machista. Que muita gente considerou, inclusive muita gente do campo da esquerda. E eu fui muito atacada por estar criticando a fala do presidente Lula, já que o Geraldo Alckmin, que é o vice, é do meu partido. Inclusive, teve gente que foi lá no Twitter, Thiago, e postou nos comentários uma foto minha com o Tarcísio. Como se fosse um crime capital. Que eu sentei com o Tarcísio e conversei e expliquei sobre a causa. Como que o Tarcísio vai aprovar os meus projetos de lei se ele não me conhece, se eu não converso com ele, se eu não mostro para ele a importância de que ele sancione aqueles projetos de lei? Né? Então, eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, que independente de quem que elas estão votando, a pessoa tem que trabalhar, e tem que trabalhar para a causa. Se o político de estimação dela está fazendo uma coisa que é ruim para a causa, ela vai ter que criticar, ela vai ter que lutar para reverter. Né? Então é isso que eu mais quero que as pessoas entendam, e eu acho que eu estou sendo bem sucedida em algum nível. E outra questão bastante relevante durante o período desse seu atual mandato foi quando você anunciou publicamente ter recebido o diagnóstico de autismo. Como alguém que está na comunidade há muito tempo, pode ser uma pergunta um tanto quanto boba, mas é uma curiosidade assim que eu tenho. Por que o seu diagnóstico veio tão tarde? Porque você tinha acesso a muitos bons contextos. Foi um ceticismo? Foi simplesmente algo que escapou da sua cabeça? Como é que foi isso? Foram duas coisas. Foi um ceticismo, porque eu olhava as pessoas autistas e falava, eu não sou assim, então eu não sou autista. Foi bem, sabe, grosseiro mesmo, um ceticismo grosseiro. E também porque eu tive o diagnóstico de TDAH, quando eu tinha 35 anos, mais ou menos. E aí aquilo se encaixou muito com o que eu era, e eu fiquei pensando, então resolveu. Todos os problemas eram por causa do TDAH. E a gente sabe que, de fato, o TDAH e autismo compartilham muitas características. Né? Então, tudo eu falava, é o TDAH, é o TDAH, é o TDAH. Só que foi justamente durante o ano de 2022, com as idas a Brasília, para o negócio do rol taxativo, que eu comecei a conviver com muitas mulheres autistas. Então, tinha a Jéssica Borges, tinha a Carolina Nadaline, tinha a Vanessa Ziotti, que hoje em dia é minha melhor amiga. E todas elas começaram a me provocar muito. Andréia, isso aí não é só TDAH. Andréia, você é autista sim. Riam quando eu fazia algumas coisas, falavam, olha lá o TDAH, sabe? Começaram a me provocar. E aí, meio que para dar um cala-boca nelas, eu falei, tá bom, eu vou fazer a avaliação
mas eu vou esperar passar a eleição, porque eu não quero ninguém falando que eu tô falando que sou autista para usar isso politicamente, entendeu? Então eu esperei passar a eleição e aí em janeiro de 2023, já eleita, eu comecei a fazer a avaliação e foi uma avaliação muito longa e eu sempre falo para as pessoas que assim, não é fácil, porque uma avaliação bem feita, ela vai fazer você entrar em gavetinhas da sua infância e da sua adolescência que já estão fechadas, trancadas e empoeiradas há muito tempo, que você não quer voltar a mexer lá. Então foi muito doloroso entrar em alguns aspectos e alguns assuntos da minha infância, da minha adolescência, que eu nunca tinha falado para ninguém. E ela também falou com os meus pais, falou com meu marido, falou com amigas, fiz algumas daquelas escalas para entender algumas coisas. E eu lembro que eu gravei toda a devolutiva que ela me fez, porque eu sabia que como uma pessoa que tem TDAH, e eu hoje desconfio que tem TPAC também, que eu tenho muita dificuldade que eu escuto e às vezes parece que eu não escutei, eu sabia que depois eu ia querer ouvir de novo. E aí quando veio a devolutiva, veio muito completa, muito bem explicada, aí começava a dar alguma dúvida de não, mas eu acho que ela se enganou. Aí eu ouvia de novo, e aí cada vez eu ia entendendo melhor. E li aquele relatório várias vezes, é um relatório de quase 30 páginas. E quando você vê um trabalho bem feito nesse nível, que é muito difícil, né, da pessoa reparar quando está conversando com você, se a sua expressão facial condiz com o assunto que está sendo falado, ou com o sentimento que você deve estar naquele momento, né, foi nesse nível a avaliação. Então, não deixa muitas dúvidas, né, é aquela coisa, cabe a mim aceitar e entender que muitos comportamentos meus e muitas coisas que me aconteceram foi por causa do autismo, sim, e não só do TDAH, e esse combo autismo-TDAH é bem explosivo, né, principalmente na escola. Então eu acho que deu um fechamento para muitas coisas para mim que eram muito dolorosas, sabe, pelas coisas que eu passei na vida corporativa, de eu ser demitida e eu vi que provavelmente eu fui um erro de seleção, e que me fez só reforçar cada vez essa síndrome da impostora que eu tinha, e no final eu vou descobrir que eu tenho altas habilidades de superdotação, então que eu passei a vida achando que eu era burra e não é isso, né? Então eu acho importante porque um adulto, quando tem o diagnóstico, ele não tem o que tratar com relação ao futuro, quer dizer, tem, né? Mas assim, é mais importante porque ele vai curar as feridas do passado, né? Ele vai entender o seu passado e ele vai se perdoar por muita coisa, e eu acho que esse processo é muito importante. André, aqui no Espectros nós falamos muito sobre autismo, sobre a comunidade, mas a gente sabe que por mais que muitas vezes a vida das pessoas gire em torno do autismo, elas não são só a questão do autismo. Então, fora dessas questões, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Nossa, Thiago, eu adoro dar comida pros macacos aqui no quintal. É algo que eu posto de vez em quando, mas assim, o meu hiperfoco nos macacos deu uma pausa, né, quando a Cora chegou, porque a Lola morreu em dezembro e final de janeiro a gente trouxe a Cora pra casa pra fazer companhia, não só pra gente, pra trazer uma alegria pra casa de novo, mas porque o Charlie, que é o outro cachorro, ficou em depressão mesmo quando a Lola morreu e a gente estava muito preocupado com ele. Então, chegando um filhote cachorro em casa, eu acabei dando uma desfocada dos macacos, mas que eu fiz de vídeo, foto e etc, alimentando os macacos, dando banana, foi muito legal. Eu gosto de passar tempo com os meus cachorros, é o que me abastece. Assim, de manhã eu tenho o hábito de levantar cedo pra malhar, não que eu goste, mas eu sou obrigada, que me ajuda muito com a ansiedade e eu sei que eu preciso viver muito com saúde. E aí, quando eu tô malhando de manhã, no quintal, os cachorros ficam lá brincando e tudo. E ficar olhando eles e ver que o Charlie tá feliz de novo e um correndo atrás do outro, é o que me dá uma baita energia pra aguentar as coisas do meu trabalho, que não são fáceis, né? É uma carga emocional muito pesada, ainda mais pra uma pessoa autista que tá num ambiente que tem muita desonestidade e a pessoa tem dificuldade de ler os outros, então não é fácil o que eu passo. Eu gosto de ler, eu sempre tive muita dificuldade de ler por causa do TDAH, mas nos últimos anos eu criei uma disciplina com terapia cognitivo-comportamental, de começar aos poucos e tudo, e eu tô conseguindo expandir bastante a minha leitura. Eu gosto de maratonar série, quando eu tenho tempo, eu sento e vou até o final, deitadinha do lado do Theo no sofá. Gosto de receber amigas em casa. Acho que em geral é isso, sabe? Eu amo estar em casa. É o meu ambiente de conforto, é onde eu consigo descansar, é onde eu consigo relaxar, é onde eu gosto de receber as pessoas
que estão próximas de mim, é isso. Eu não sou uma pessoa muito de querer sair, essas coisas todas, acho que por motivos óbvios, né? Então eu acho que o meu lugar de conforto é a minha casa mesmo. Anos atrás você chegou a publicar alguns livros e você tem plano de escrever, publicar nos próximos anos? Eu tenho um plano que tem que sair esse ano, que eu quero fazer uma revisão do Lagarta. Justamente porque eu olho alguns textos do Lagarta e eu vejo como eu era capacitista, sabe? Então eu quero fazer um Lagarta comentado para lançar esse ano, com algumas observações sobre os textos que eu escrevi antes. Eu preciso mesmo de tempo para sentar e elaborar, porque escrever é uma coisa que exige muita concentração e minha vida atualmente fica bem difícil, né? Mas eu preciso arrumar um tempo. Ah, e eu esqueci de falar uma coisa. Um hiperfoco que eu tenho há muito tempo é maquiagem. Eu comecei a seguir maquiador no TikTok, no Instagram, pessoas que lidam com isso, marcas e etc. E eu desenvolvi uma técnica que, assim, é engraçado como que as pessoas me perguntam no meu inbox: quem que faz sua maquiagem? E sou eu mesma, porque uma pessoa autista, quando hiperfoca, ela vai até o negócio ficar perfeito, né? Então eu adoro maquiagem, adoro descobrir novos produtos, adoro fazer uma sombra diferente. É uma coisa que é um momento até de higiene mental, sabe? Quando eu sento pra me maquiar, às vezes eu coloco uma música clássica, fico escutando. É um jeito bom de eu me preparar, assim, pra eu poder ir pra um trabalho que é tão pesado. E os nossos episódios aqui no Espectro são sempre encerrados com o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema e, no caso, a nossa entrevistada fala algo que corresponda ao tema abordado. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Resiliência. Último livro lido. O último livro lido foi, Jesus, antes da Autocracia S.A., eu estava lendo Na Prateleira do Amor? Não, eu li Um Dia que Vale... A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é um livro maravilhoso que eu recomendo para todo mundo, inclusive. E agora eu estou lendo Autocracia S.A. Mudei bastante de assunto. Uma viagem marcante. Eu morro de rir, Thiago, porque às vezes as pessoas falam, vai pra Venezuela, quando vê que eu sou de um partido de centro-esquerda, e eu falo, já fui. Uma viagem marcante foi em 2011, quando eu e meu marido fomos para Los Roques. Ninguém sabe que esse lugar existe, pouca gente sabe. Que é um arquipélago no Caribe da Venezuela, e que a gente quase não tem luz, a gente ficou na pousada bem pé no chão assim mesmo. E o esquema era, de manhã aparecia o barqueiro da pousada e falava, para qual ilha vocês querem ir? Levava a gente para uma ilha, sem nada, deixava a gente com guarda-sol, cadeira, um isopor com cerveja, bebida e comida para o resto do dia e voltava para nos buscar a hora que a gente falava que a gente queria voltar. É um paraíso, é uma coisa que eu nunca vi na vida e que eu nunca vou esquecer. Um defeito. Defeito? Putz, mas só um? Jesus. Eu sou bagunceira. Sou muito bagunceira. Desorganizada. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser tanto uma pessoa que está viva ou uma figura histórica. Figura mais política, sim, ou não, eu gostaria de conhecer o Obama. Figuras não políticas, eu sou muito, muito fã da Pink, cantora. Adoraria conhecer a Pink. Um sonho. Eu tenho sonhos meio impossíveis. Eu queria que esse sistema político brasileiro virasse uma coisa realmente voltada para as pessoas e não para quem ocupa o sistema político, sabe? Um artista ou uma banda favorita? Aí eu já até falei, mas eu gosto muito de The Killers e eu gosto muito de Pink. Mas o meu gosto musical é totalmente eclético. Se você pegar minhas playlists do Spotify, tem de Backstreet Boys a Iron Maiden, assim, sabe? Só não gosto de sertanejo, basicamente. Eu já ia te perguntar um artista que você não gosta, então... Não, sertanejo, pra mim soa muito igual, sabe? Eu pego os padrões, assim como toda pessoa autista, e eu começo a achar as vozes iguais, as melodias iguais, eu acho tudo muito igual, aí fica irritante pra mim. Um filme. Nossa senhora, muitos. Mas eu sempre vou gostar muito de Forrest Gump e de Um Sonho de Liberdade. São dois filmes que eu amo de paixão, atemporais. Prato favorito. Filé mignon à parmegiana. Uma bebida. Coquinha zero. Uma comida que você detesta. Qualquer coisa que tenha muito coentro. Qualquer coisa que tenha muita gordura. Aquele sabor de gordura eu não suporto. Não suporto gordura, qualquer tipo de gordura. E por fim, frase favorita. Tem uma frase do Mark Twain, que é assim, mais ou menos assim. Eu já passei por coisas terríveis nessa vida, e algumas delas realmente aconteceram.
Fala muito com essa catastrofização que a gente faz na cabeça da gente, a gente que é neurodivergente, né? Eu sempre tento lembrar disso, e a psicóloga fala muito disso, cheque os fatos, porque a nossa tendência é fazer a catastrofização na cabeça. Andréa, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros, por trazer várias dessas percepções sobre a sua vida, sobre o autismo e sobre a sua atuação política, que é um campo vasto e complexo. E queria dar esse espaço final, então, para você falar o que você quiser ou sobre alguma questão que não foi abordada nesse episódio. E, mais uma vez, muito obrigado. Tiago, obrigada pelo carinho sempre. Conta comigo. E eu queria deixar para as pessoas aí que não adianta ficar falando que odeia a política, porque a política é o problema, mas ela também é a solução, né? Se a gente votar bem, e não só votar, a gente acompanhar a pessoa, a gente cobrar a pessoa, é só assim que o cenário vai mudar. Então lembrem-se que ano que vem tem eleições legislativas e para o executivo. Quem determina quanto dinheiro vai para o SUS ou para o MEC está lá na Câmara Federal e no Senado Federal. Então prestem muita atenção nas pessoas que vocês vão colocar lá, porque essas pessoas é que vão determinar se o postinho perto da sua casa vai atender bem ou não, se vai ter terapia para autista, para paralisia cerebral, para síndrome de Down ou não. A politização boa é essencial se a gente quer mudar o cenário no nosso país. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em maio. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.